Olá, craniados primatas, tudo bem? Vocês já ouviram falar nas vespas asiáticas assassinas mandarinas? Esses animais que vieram lá da Ásia foram identificados lá na América do Norte como espécies invasoras. E tá todo mundo fazendo um baita bafafá por cima disso. Porque além de ter uma picada muito forte, muitas vezes até mesmo mortal, esses animais estão se configurando como um risco bastante grande para a vida das abelhas lá da região. Por isso, hoje eu me senti obrigado a falar todas as características, explicar o que está acontecendo lá e os possíveis riscos e soluções para esse problema. E para isso eu vou contar com uma parceria maravilhosa, que foi feita junto com o pessoal da página do Instagram Nossas Abelhas. Que é uma página do Instagram maravilhosa dedicada à divulgação científica desses insetinhos maravilhosos. E hoje eles vão dar uma palhinha para vocês de toda a sabedoria majestosa deles. Justamente porque antes de eu falar da vespa asiática mandarina assassina, vocês precisam saber o que é uma vespa, né? É importante essa parte. E é isso que eles vão fazer hoje. Então fiquem com a palavra da Júlia, que vai dar uma aula de evolução das abelhas para vocês. Um beijo e aproveitem bem essa aula. Oi, gente! Então, o meu nome é Júlia, eu faço parte do projeto Nossas Abelhas e hoje o André me chamou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito das diferenças entre uma vespa e uma abelha. Então vamos lá! Tanto as vespas como as abelhas, elas são animais que vão pertencer à classe dos insetos e à ordem Hymenoptera, que é uma ordem composta por animais que têm uma asa membranosa e também são animais que vão poder viver tanto de forma social, de forma colonial, como de forma solitária. As abelhas e as vespas, elas divergem quanto à família, sendo que as abelhas elas vão pertencer à família Apidae e as vespas elas vão pertencer a diversas famílias. Mas como eu sei, olhando um animal, dizer se ele é uma vespa ou uma abelha? Primeiramente, uma vespa ela vai ter o corpo um pouco mais alongado. E isso também serve para as perninhas delas, que vão ser mais alongadas e mais delgadas também. Já as abelhas, elas vão ter um corpo e as perninhas um pouco mais robusto. Quanto à alimentação delas, as abelhas adultas elas vão se alimentar de néctar, vão ser visitantes florais. E as vespas elas podem tanto se alimentar do néctar também, como elas podem ser animais carnívoros. Elas podem se alimentar de outros animais e elas também podem se alimentar da larva de outros animais. A exemplo disso, a vespa mandarina, ela se alimenta das larvas de abelhas. Então é mais ou menos isso, a título de curiosidade, se vocês quiserem tentar identificar um animal, se um dia vocês encontrarem e quiserem saber se é uma abelha ou uma vespa. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada! Então vamos lá, depois dessa aula maravilhosa da Júlia, a gente pode falar do problema em si. Lá pelo final do ano passado foi registrado o aparecimento de uma espécie invasora lá nos Estados Unidos. Essa espécie invasora era a vespa mandarina, que é uma vespa que ela é endêmica do continente asiático e é muito conhecida principalmente pela sua aparência. Ela foi inspiração para aquele Pokémon que é tipo uma abelhinha misturada com uma vespa, não dá meio para identificar. E esse animal causou um grande bafafá justamente por causa da sua potência do veneno e do seu costume alimentar. Como a Júlia já falou, dentro da dieta das vespas, além de se alimentar do mel e do néctar das plantas, elas ainda podem ser carnívoras. E a forma como essas vespas asiáticas adquirem o alimento delas é bem característico e bem assustador também. Justamente porque elas fazem isso dizimando uma colmeia de abelhas inteira. Uma vespa mandarina pode matar até 40 abelhas. Sendo assim, um conjunto pequeno de vespas asiáticas em poucas horas pode dizimar uma colmeia inteira. Daí tu deve estar se perguntando, como é que lá na Ásia as abelhas não foram extintas? Daí que tá. Lá na Ásia, as abelhas têm um sistema de defesa muito maravilhoso e muito legal, que é o seguinte: quando elas identificam a presença da vespa dentro da colmeia, elas simplesmente começam a se aglomerar em volta da vespa. E a partir disso começam a fazer contrações, bater as suas asas e fazer vários movimentos que começam a produzir calor. E além disso, essa aglomeração em volta da vespa faz com que as aberturas respiratórias no abdômen da vespa sejam tampadas. Então, a partir disso, a vespa ela é frita pelo calor que as abelhas estão produzindo e também podem morrer por asfixia. Isso é uma ferramenta das abelhas asiáticas para poder proteger a sua prole principalmente.
Porque, como eu disse, as vespas asiáticas são carnívoras também. Sendo assim, as suas larvas possivelmente também serão carnívoras. E essas larvas gostam de um prato bastante peculiar. O prato preferido das larvas das vespas asiáticas são as larvas das abelhas asiáticas. Por isso que as vespas asiáticas se sujeitam aí nessas colmeias. Que elas querem comer o mel, que é extremamente calórico e muito energético. E outro motivo é para pegar as larvas para levar para suas próprias larvas. Bem assustador, eu sei. Porém, o aparecimento dessas vespas lá nos Estados Unidos se mostra um problema para as abelhas dos Estados Unidos, porque as abelhas de lá não passaram pela seleção natural que fez com que as abelhas asiáticas tenham esse sistema de defesa. Sendo assim, no momento que uma vespa asiática chegar numa colmeia de uma abelha nativa estadunidense, ela vai dizimar a colmeia inteira com facilidade. Por isso, essa espécie invasora nos Estados Unidos está sendo considerada um perigo para as abelhas. E para os humanos, será que está tendo algum perigo? No Japão, por ano, de 50 a 60 pessoas morrem por conta desses animais, justamente pela potência do seu veneno. Lá nos Estados Unidos, uma pessoa já foi comprovadamente morta por esse animal. E além da morte, a picada desse animal causa algumas coisas bem peculiares. Primeiro que, como a gente está falando de uma vespa e não de uma abelha, quando esse animal vai te picar, diferentemente da abelha, ele não vai perder o ferrão, podendo também até administrar quantidades cada vez maiores de veneno por picada. E o veneno, além de causar uma dor imensa, pode causar necrose. Então a vespa asiática mandarina é praticamente uma aranha marrom alada que pica e é agressiva. Bem tranquilo. Mas apesar de todo esse alarde que eu tô fazendo, os biólogos da região estão tranquilizando bastante a gente. Isso porque já tá havendo controle de extermínio dessas espécies invasoras. Como não são espécies nativas, como são espécies invasoras e não estão em risco de extinção, é permitido a morte desses animais, justamente porque a vida desses animais naquele ecossistema pode significar a morte de espécies nativas. Lá nos Estados Unidos, esse alarde está maior ainda por conta da questão econômica, já que os Estados Unidos se estabelece como um dos maiores produtores de mel de abelha do mundo. E para finalizar o vídeo, eu vou responder as perguntas que você provavelmente deve estar se fazendo. Primeira pergunta: esses animais vão fazer com que as abelhas dos Estados Unidos sejam extintas? A resposta para isso é provavelmente não, porque já está tendo esse controle de extermínio bastante rigoroso e os relatos estão sendo cada vez menores de encontro com esses animais. Segundo, as pessoas vão morrer por conta desse animal? Até agora nos Estados Unidos morreu um apicultor. Não tem como saber se mais ou menos pessoas irão morrer por conta do animal, mas os biólogos que deram entrevista lá pro G1 falaram que é pra gente ficar tranquilo, porque as pessoas que podem estar em risco são justamente os apicultores e os biólogos que estão lidando com isso. E essas são as principais perguntas que as pessoas estão fazendo. E por último, a gente tem uma comparação muito errônea que está sendo feita entre a praga da vespa asiática e a epidemia do coronavírus. Primeiramente, que não há relação nenhuma com a outra. A vespa asiática não é uma arma biológica, como eu já ouvi por aí. O coronavírus também não é uma arma biológica, e eu consultei com uma pessoa bastante letrada na área da zoologia de invertebrados, e ela falou pra mim que se ela fosse chutar ou deduzir como esses animais foram para lá nos Estados Unidos, ela apostaria todas as suas fichas no tráfico de animais, que vai ser um assunto bem importante para um próximo vídeo. Obrigado, craniatas, por terem assistido, deem like, se inscrevam no canal, sigam os nossas abelhas, e eu fico por aqui. Um beijo e tchau!